Então vamos lá. Obrigado, Jesus, por mais um dia de vida que o Senhor concedeu a cada um de nós aqui, pela saúde, pela graça tão imerecedora, muitas vezes, né, que nós não temos a capacidade de te agradecer, Senhor, de tantas bênçãos e a paz que o Senhor muitas vezes concede a nós. Queremos te pedir aqui as bênçãos para cada um que está aqui, aqueles que não estão, aqueles que verão depois esse estudo também. Mas hoje nós estudaremos o livro de Números. Como o próprio nome do livro já diz, né, começa ali com a contagem do povo de Israel na época. E vamos aqui agora conversar um pouquinho sobre o que esse livro tão legal vai nos apresentar aqui e, sobretudo, trazermos para a nossa vida os aprendizados que aqui vamos ter. Que o Senhor seja com cada um de nós, que o Espírito Santo nos conduza e que o Senhor Jesus esteja também conosco. E é por ele que oramos e agradecemos. Amém. Muito bem, deixa eu compartilhar e vocês só me confirmam se estão enxergando na tela aqui. Sim? Beleza, né? Sim. Uhum. Ótimo. Então vamos lá. Quem tiver com a Bíblia, Números é o quarto livro do Antigo Testamento. E começa com o censo, né? Então, o censo é a contagem, né? Onde Deus pediu para Moisés contar o povo, as suas famílias, todos os homens, cabeça por cabeça. Mas por que homens? Não contou as mulheres? Sim, contou, mas depois, né? Na hora que Deus pede para levantar o censo, primeiro porque iam acontecer guerras, né? Então, colocavam-se ali os homens na liderança. Aí tinha uma certa idade para cima, né, de 20 anos para cima, então a contagem era específica para duas situações. Primeiro, a gente vai enxergar a contagem para o quesito da batalha, né? Então, homens aptos ali à guerra, e depois contou todo o restante do povo mesmo. Então, tinha aí uma ordem no seu acampamento, né? Junto do tabernáculo. Então, ali, como a gente viu na semana anterior, a habitação de Deus no deserto, né? No tabernáculo, no arraial. Então, cada tribo das 12 tribos, filhos de Jacó, ali, todos, cada um tinha uma posição correta para ficar ali. E os levitas, né? Foram designados ali para fazer as funções, para ministrar junto ali no tabernáculo, né? Os sacerdotes, o sumo sacerdote, toda a cerimônia que acontecia diariamente ali no tabernáculo. Bom, mas o povo precisava, né, pegar a estrada, continuar ali, sair do deserto e chegar lá na terra prometida, que é Canaã. E eles ficaram acampados 11 meses ali na península do Sinai, aonde a gente viu que foi dado os 10 mandamentos para Moisés. Aí teve o episódio lá do bezerro de ouro e toda aquela história que a gente conhece. E quem que conduzia o povo? O próprio Deus, através de uma nuvem, né? Durante o dia e de noite, uma coluna de fogo ia iluminando o caminho no deserto. E não é de se esperar, né? Que não é de se espantar, vamos chamar assim, que houveram muitas reclamações, né? Rebeliões, teimosia do povo, e não é muito diferente, não, nossa vida aqui, gente. É a gente que tenta buscar Deus, fazer as coisas corretas, a gente também tem muitos erros, né? Mas a gente vai aprender um pouco com eles hoje aqui, até chegarem lá na Terra Prometida. E aí Josué e Caleb foram os únicos que foram otimistas, né? Daqueles 12 que foram espiar a terra, né, onde Deus pediu a Moisés para que pudessem levantar 12 homens, um de cada tribo, para que pudesse sondar, né, ou espiar a terra que eles iam adentrar. Falar, vai lá e vê o que que acontece. Só que 10 deles, né, ficaram com medo, enfim, e só Josué e Caleb foram os corajosos. A autoria deste livro é atribuída a Moisés, né, entre mais ou menos ali o século XV, século XIV, né? Ele escreveu o Pentateuco, ou seja, tem ainda o próximo da semana que vem, que é Deuteronômio, também é atribuído a Moisés. Mas Moisés aqui, né, tem o fatídico episódio da onde ele cometeu um erro, onde ele não obedeceu plenamente o que Deus pediu e aí colheu a consequência. Mas mesmo sem o seu líder Moisés, o povo tinha que continuar, né? Então, porque Deus declarou: "Vocês serão o meu povo". Então, aqueles 600 e tantos mil homens, mais mulheres e crianças, mais os que vieram do Egito, sei lá, cerca de 2 milhões de pessoas tinham que continuar a caminhada, né? Então, por isso começa aqui entre o capítulo 1 e o capítulo 5 a contagem, as ordens e os deveres do povo. Então vamos lá, Deus pediu assim, lá no capítulo 1, o recenseamento, e no capítulo 2, ele vai falar: contem os homens de 20 anos para cima, que é justamente esse texto aqui que nos apresenta ali em Números, capítulo 2, verso 32, se você tiver com a tua Bíblia. Ele diz lá, ó: o número total dos que foram contados nos acampamentos, de acordo com seus exércitos, foi 603.550, fora o restante
dos menos de 20 anos, os idosos, mulheres e crianças, né? Então, por isso que eu disse agora há pouco, mais de 2 milhões de pessoas era o total do povo de Israel na época. Muito bem, os levitas tinham uma função especial. Olha só, a Bíblia também numera. Coloca lá que, mais para frente aqui um pouquinho, no capítulo 3, se eu não, aqui ó, no capítulo 4, no verso 47. 8.580 homens de 30 a 50 anos. Tá vendo que já tem uma diferencinha? Esses aqui de 30 a 50, eles eram responsáveis, né, os levitas, por cuidar do tabernáculo, né? Então eles eram uma tribo especial que ficava ali. Aí nós temos três divisões, gente, desses descendentes que ministravam ali junto ao tabernáculo. Nós tínhamos os gersonitas, descendentes de Gerson, os coatitas, descendentes de Coate, e os meraritas, descendentes de Merari. Qual é a diferença dessa turma? A Bíblia explica para cada um de nós ali, ó, no capítulo 3. Então ele fala a responsabilidade dos levitas. Então vamos lá. Os gersonitas, eles eram responsáveis pela parte visível do tabernáculo, ou seja, as cortinas, a cobertura, as cordas que amarravam ali todo, né, o arraial, então a parte externa. Então, como o tabernáculo era muito grande, imagina, no meio de 2 milhões de pessoas, né, aquilo ali era a igreja deles. Então, ali, essa galera, eles eram responsáveis por cuidar disso. Então, dentre esses 8.580 homens, uma parte deles ficavam, né, organizando de manhã, de tarde, de noite ali toda essa parte externa. Porque lembramos que o tabernáculo ele era desmontado, né? Então, Deus falava, agora vocês levantem o acampamento e vamos andar mais um pouco aí. Aí todo mundo tinha que ir lá fazer uma força-tarefa. Só que, veja, Deus não faz de qualquer jeito, né? Então, ele pede, cada um tem uma ordem, cada um ali tinha uma sequência para seguir. Aí vem os coatitas, daí a Bíblia diz ali, o que esses caras faziam? Eles eram responsáveis pelos objetos sagrados. Então, a Arca da Aliança, a menorá, que é o candelabro, a mesa dos pães da proposição, o altar de incensário, o altar de holocausto, ou seja, todos os utensílios que faziam parte dos objetos, os objetos sagrados eram de responsabilidade dos coatitas. Não poderia a outra parte ali influenciar, né, no trabalho de cada um. E por último, a Bíblia explica sobre a função dos Meraritas, que eram descendentes de Merari. Então, eles eram responsáveis pela estrutura física, ou seja, né, a parte do terreno lá fora, a parte, né, dos pilares de sustentação do tabernáculo. Então, toda a parte, como se fosse na construção civil, a parte mais bruta. Né? Então, eles eram responsáveis por organizar tudo isso. Então, é isso que diz entre o capítulo 1 e o capítulo 5. Então, a parte visível, a parte dos objetos sagrados e a parte da estrutura física. Muito bem. Capítulo 6. Alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Podemos seguir? Não quero só eu falar, viu? Daqui a pouco vamos para as perguntas. Vamos lá. A Maiara conhece muito bem isso aqui, Maiara. O que é o voto de Nazireu? Voto do Nazireu era um voto que era feito para que a pessoa fosse dedicada a Deus, Me dá um né? exemplo da Tem Bíblia de algum alguém que fez isso. Sansão, lá Sansão, no livro né? de O mais Juízes, depois conhecido, vamos ver. Isso. um dos mais conhecidos, né, Nazireu, mas era um voto que poderia ser tanto para homem quanto mulher. Ou ele era desde pequeno, né, consagrado, basicamente a consagração que se fazia. Você poderia fazer esse voto desde pequeno, ou você fazer esse voto adulto por um período de tempo, aonde não se cortava a barba, no caso dos homens, e nem o cabelo, no intuito de mostrar que você estava dentro do voto, né? Então, a ideia de não cortar a barba e o cabelo era justamente para isso, para externalizar, não sei se falei certo, mas que você estava dentro desse voto com Deus, você tinha um propósito com Deus. E muito bem. Então, o que era ser um nazireu? Muito bem, você já deu uma aula para nós aqui. é, é da palavra do hebraico nazir, ou seja, uma pessoa consagrada, uma pessoa dedicada. Mas dedicada ao quê? Para que o cara queria ser consagrado ou dedicado? Né, ele tinha um objetivo, para cumprir esse voto. E aí você já explicou para nós. Ele era temporário, era para viver de forma o quê? Diferente. Então a pessoa, de forma livre e espontânea, se declarava assim: Olha, eu quero fazer. Boa noite, Simone, seja bem-vinda, Deus abençoe. Eu quero fazer um voto de Nazireu. Então, o que que eu vou fazer com isso? Gente,
eu vou dedicar uma parte da minha vida a estudar mais a palavra de Deus. Eu vou dedicar uma parte da minha vida a fazer mais orações durante o dia, a ser uma pessoa que eu vou ajudar os outros. Eu vou fazer uma busca espiritual mais intensa, né? Então, assim, é um exemplo de dedicação. Então, é como se fosse, não é bem isso, né? Mas vou tentar fazer um exemplo aqui, como se fosse um monge, né? Então, o cara meio que não se afastava da sociedade, mas ele vivia de forma diferente. Para dizer assim, e não era para se mostrar, né, gente? Porque a pessoa que fazia isso era de forma livre e espontânea. Então, objetivo final, para se conectar mais com Deus. Pode falar, Mai. Ele também se abstinha, como o próprio Sansão ali coloca, né? Ele se Isso aqui, abstinha ó. de vinhos, né, Isso, olha lá. bebidas alcoólicas e um monte de outras coisas. Isso. Então ele diz, olha, ó, sem vinho alcoólico, né? Então ele não podia beber, está escrito lá no capítulo 6 no verso 3. Não poderá beber suco de uva, nem suco de uva, e nem a bebida fermentada, né? Então, ou seja, agora eu não sei por que que Deus, né, colocou essa condição, mas o fato é isso. Você quer se separar? Você quer se dedicar a mim? Beleza. Então, assim, ó, não. Querido, o suco de uva eu acredito que textualmente era muito parecido com o contexto de Noé, porque a uva, diferentemente de hoje, ela fermentava, Sim. né? Uhum. Então era muito mais por prevenção do que o suco de uva, por exemplo, que nós tomamos hoje, Sim, integral. claro. Uhum, perfeito. Então, sem vinho alcoólico e sem o uso do fruto da vide, né? Não podia comer nada que tinha uva. Outra característica, né? Não podia cortar o cabelo. Então, Sansão, né? Quando nós chegarmos no livro de Juízes, daqui a 2 semanas lá, nós vamos ver a história de Sansão, que a Mayara colocou o exemplo ali. Então, Sansão fez o voto nazireu desde, né, bebezinho lá no ventre da sua mãe, tem toda a história dele lá, muito legal. Então ele foi separado e preparado por Deus para poder ser uma pessoa diferente. Mas para quê? Para ser melhor que os outros? Para se achar bonito? Não. Deus tinha um propósito para a vida dele, né? Então, né, o voto de Nazireu, ele é livre. E outra coisa, não podia encostar no morto, né? Então, nós vimos no estudo passado as cerimônias, né, de Israel lá. Então, o sacerdote, o bode lá, toda a cerimônia, né, do carneiro, do cordeiro que era sacrificado todos os dias. Então, tudo aquilo ele teria que passar por um voto, uma fase de purificação. E também o nazireu da mesma forma, não podia encostar no morto, porque tinha a lei lá dizer que se você encostar no morto, você está impuro. Muito bem. E a finalização disso aí, né? Um dia acabava, porque não era para sempre, então poderia ser por um certo período. Porque, afinal de contas, o cabelo cresce, cresce, cresce. Aí, olha que curioso, gente, como a pessoa poderia entregar o seu, né, como se fosse um jejum, vamos dizer, mas é muito a longo prazo, né? Ó, entreguei aqui o meu nazireado, né? Terminei a minha fase a minha fase mais espiritual, mais próxima de Deus. Aí o que que ele tinha que fazer, ó? Ele tinha que fazer uma oferta lá no tabernáculo, não é oferta de dinheiro, não é oferta de sacrifício, né? Lembra lá, qual era a didática de Deus quando não existia Jesus, né? Sacrifício do animal, do cordeiro. O pecador colocava as mãos sobre o animal, confessava os seus pecados ali e diante do sacerdote sacrificava o animal, o cordeiro, é, puro, né, sem mácula, e morria o bichinho no lugar dele. E prefigurava lá na frente em Jesus, que a gente sabe, inclusive João capítulo 1, 29 diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ou seja, Jesus, né? Trazendo para a didática do Antigo Testamento do tabernáculo. E o que ele tinha que fazer? Jogar o cabelão, né? Cortar o cabelo e jogar no fogo. E aí ele queimava o cabelo e dizia: Ó, Senhor, terminei a minha cerimônia de nazireado, né? De nazireu. E aí ele voltava a viver, vamos dizer, da forma, né, tradicional ali na sociedade de Israel. Muito bem. Olha só que legal esse texto também que está lá no capítulo 6. Certamente vocês já ouviram essa frase, aonde Deus abençoa o seu povo. E isso aqui é chamado da bênção sacerdotal. Isso aqui é muito comum você ouvir nas igrejas por aí, né? Então o Senhor disse a Moisés assim, ó: fala para Arão, né, que era irmão dele, aos seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Então, certamente você já ouviu essa frase aqui. E você pode proferir isso para sua esposa, para o seu esposo, para os seus filhos, para os seus amigos, né? Então é uma bênção que Deus fala assim: Moisés, Arão, abençoa o meu povo aí, ó, através de vocês, né? Então fale isso aqui para eles, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te proteja, te guarde, né? Que o Senhor faça resplandecer a misericórdia e te dê a paz. Então essa é uma oração muito bonita que Moisés fez em favor do povo. Muito bem. Agora vamos para
o capítulo 9 em diante. Então, passamos ali o capítulo 7, o capítulo 8, ele dá algumas orientações, e a gente chegou aqui nesse episódio. A nuvem, né, ou seja, a presença de Deus, e agora começa, gente, uma série de reclamações. Então, se você acha que você é uma pessoa que reclama da vida, então vamos ver como é que o povo fazia aqui atrás. Vamos lá. A nuvem. Então, como eu falei agora há pouco, né, a presença de Deus era através da nuvem. Então, de manhã ela cobria, protegia o povo no deserto, ficava sobre o tabernáculo, sobre toda a população. Além da proteção ali do sol, era a proteção divina que estava ali com eles. E essa nuvem, ela tem uma expressão. Essa expressão, ela é do hebraico, é do judaísmo, mas não está na Bíblia, que chama-se Shekinah. Alguém já ouviu falar nessa expressão? Sim? Não? Nunca vi? Não, Não? não. Sim, até tem uma Eu já música do escutei. Fernando Iglesias Isso. que canta. Eu quero Quero receber ver a... as. Isso, Otávio, receber a tua Shekinah, o que é a presença de Deus. Então, essa expressão no hebraico não existe, mas no judaísmo traz em vários contextos de que isso significa a presença de Deus. Então, eles tinham a Shekinah, eles tinham a nuvem que caminhava com eles. E aí Deus dava as ordens, né? Levantem acampamento, vamos lá, subam aqui e, né, vamos lá, os levitas aqui, aqueles 8.580 homens, levantem o acampamento e vamos seguir a estrada. E aí começa a reclamação. Ó vida, ó céus. Então, se você está com a tua Bíblia aí, eu gostaria que você pegasse o capítulo 11 e alguém pudesse ler para mim o verso 4, 5 e 6, por favor. Ali, começando no capítulo 4, perdão, no verso 4, do capítulo 11, aonde diz assim, ó, ah, se tivéssemos, tá, 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 a partir daí, Ah, se tivéssemos carne para comer. É até qual? até o 6. Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite. Nunca vemos nada, a não ser este maná. Olha só, aí começou a reclamação. Então o povo, né, ia caminhando pelo deserto e Deus mandava eles pararem. Daqui a pouco Deus falava: levanta acampamento, vamos andar mais um pouquinho, turma. Pá, pá, pá. E daí começou um burburinho ali, né? Olha só. E a expressão na Bíblia é AH, tipo uma expressão de indignação. Ah, né? Ó, ah, se nós tivéssemos carne para comer. Aí começa a reclamar. Lembramos dos peixes, né? Dos melancia, dos alhos porós, das cebolas do Egito. Então começa uma reclamação. E você vê, né? Já tinha dito para o povo, pessoal, eu vou levar vocês para um lugar muito melhor do que vocês estavam, porque vocês eram escravos no Egito, né? A geração lá passou 430 anos escravizados, e agora eu vou levar vocês para uma terra prometida. Mas o que acontece, né? O caminho, se você vê geograficamente, né, ali, da onde eles partiram do Egito, passando até onde eles tinham que chegar depois do Jordão em Canaã, não era para demorar 40 anos. Eram dias de caminhada. Né? Claro que não tinha carro naquela época e um monte de gente camelando pelo deserto, não é fácil também, mas não iria demorar 40 anos. Mas daqui a pouco a gente vai ver que Deus falou assim, ó, pessoal, por causa que vocês são desobedientes, agora vocês vão demorar 40 anos para chegar lá no destino, né? E aí o povo reclamando da vida, né? E aí eu começo a olhar para a minha vida. Quantas vezes, gente, eu reclamei da minha vida? Tendo comida, tendo um lugar bom para morar, tendo um trabalho, e eu lá, ó Senhor, né? Por isso que eu coloquei aqui, ó vida, ó céus. Tinha um desenho aí quando eu era pequeno que ficava uma hiena, acho que reclamando, não sei se vocês lembram, né? Ó vida, ó céus. Então, para que reclamar? Eu sei que não é fácil a vida da gente, mas e a vida desses caras também não era, né? Só que, gente, olha só o que começou a acontecer a partir daí. Otávio, leia ali, faz favor, agora o verso 10 e o verso 11. Moisés ouviu gente de todas as famílias se queixando, cada uma à entrada da sua tenda. Então acendeu-se a ira do Senhor, e isso pareceu mal a Moisés. E ele perguntou ao Senhor: Por que trouxeste esse mal sobre o teu servo? Foi por não te agradares de mim, que colocaste sobre os meus ombros responsabilidade de todo esse povo? Isso. Então ele tá falando, ó Senhor, tá no meu ombro aqui, ó, não tô aguentando a pancada. E aí, né, ele reclama, tá pesado, Senhor, me alivia. Vai lá, Mai, diga. Então, você falou ali, né? Então, o povo do Egito,
saindo com a multidão, poderia ter uma rota do Egito até Canaã de 400 a 600 quilômetros aproximadamente, demorando 11 dias até 2 semanas, né? Mas pela murmuração, as 2 semanas, digamos assim, alargando bem a caminhada, né? Demorou em 40 anos por causa da reclamação. E aqui começa, veja só, pensa numa empresa, né? Se a galera começa a reclamar, vai chegar na liderança. Chegou lá no Moisés, mas ele também não estava aguentando, né? E ele pediu para o chefe maior, que era Deus, o dono da empresa, vamos dizer, ó, senhor, eu também não estou aguentando. Então começa aqui um desgaste entre Moisés, né, e a galera que ele liderava. E aí, os irmãos dele também colocaram pressão. Então veja só, o que que aconteceu com Miriam, que era a irmã dele, né? Ficou leprosa. Então, por conta da reclamação dela também, Deus começou a se movimentar e falar assim, gente, né? Eu tô com vocês, mas até a Miriam, até Moisés está reclamando. Então a situação começa a ficar feia, porque daí Deus já não está tendo mais, né, uma liderança como ele gostaria ali com Moisés. E aí ele começa, aí você tem aqui a partir do capítulo, do verso 31 do capítulo 11, o Senhor envia codornizes, né? Ou seja, vocês querem comer bicho aí? Querem comer carne? Então pega aí. Vocês querem isso? Então, e Deus começa a fazer um pouco daquilo que o povo pedia, mas obviamente não era a vontade dele, né? William, Ah, você falou da reclamação, né? A reclamação que era feita não era só uma reclamação, tipo, nós não temos água, por exemplo. Era uma reclamação de ingratidão. Você pode ver Miriam, quando ela ficou com a lepra, não foi só uma reclamação, tipo, por que que Deus fala com Moisés e não fala com a gente? Pode uhum. falar com a gente também. A reclamação foi de ingratidão, não foi só a reclamação por si. Uhum. Agora presta bem atenção no que eu vou falar. Não conheço o temperamento de vocês que estão aqui e quem vai assistir depois. Mas olha o que a Bíblia diz no capítulo 12, no verso 3. Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Imagina o homem que era mais paciente, segundo a palavra de Deus, e ele perdeu a paciência. Então, assim, realmente, a gente que não tem paciência, né? Às vezes, nós aqui temos 3 filhos, né? Cara, tem hora que a gente, né? Por pouco você já perde a cabeça e já grita, às vezes, sem querer com a criança. E imagine um monte de gente enchendo o saco, o sol, a pessoa com fome, não chegava nunca, aquela pressão violenta, os caras se desentendendo, e o cara lá, o Moisésão, bem zen, né? Mas uma hora a paciência dele se esgotou. Tanto que ele foi lá pedir ajuda para Deus. Muito bem, e aí continua a história aqui da camelada deles durante a terra, né? Então, no capítulo 13 e no capítulo 14 do livro de Números, vai falar, Deus vai pedir para eles espiarem a terra de Canaã. Eles estavam indo, né? E aí Deus chama Moisés e fala assim: Moisés, vamos lá, vão lá ver o que que eu vou dar para vocês. Aí mandou quantos? 12 espias. Então, capítulo 13 diz a respeito disso ali, né? Então, Moisés pegou um de cada tribo e falou assim: ó, vão lá e me traga um relatório. Veja só o que ele diz ali no capítulo 13, verso 18. Pode ler alguém, por favor? Capítulo 13, verso 17 até o 20. Quando Moisés os enviou para observarem Canaã, disse: Subam pelo Neguebe e prossigam até a região montanhosa. Vejam como é a terra e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muito ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali florestas ou não. Sejam corajosos, tragam alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das uvas. Uhum. Então vamos lá, faz um relatório para mim, vê tudo que vocês viram lá, vê se a terra é boa mesmo, porque Deus falou que essa terra mana leite e mel, ou seja, tem de tudo de bom para vocês lá. Mas tem gente que mora lá, né? Então só que vocês têm que dar uma espiadinha lá. Muito bem. Quanto tempo eles ficaram por lá? Quem se lembra? Tá ali, ó, verso 25. Ao fim de quantos dias? 40 dias. 40 dias. Isso aqui, gente, a Bíblia não é feita por acaso, né? Não é invenção humana. Ela foi inspirada por Deus e escrita por homens. O número 40 tem um significado muito importante na Bíblia. Assim como o número 12, assim como o número 7, que é o número da perfeição, é o dia do sábado, e hoje do descanso e tal, e tudo mais. Mas vamos lá.
Quantos dias Moisés ficou no monte lá com Deus? 40. Quantos dias Jesus ficou no deserto? 40. Quantos dias. Que exemplo mais que eu posso dar para vocês? Se alguém lembrar aí. É, A a do- tentação de Jesus no deserto? Isso, a tentação de Jesus no deserto, 40. Enfim, quantos dias vocês vão ficar lá na terra? 40. Então, tem muita conexão, inclusive com outros textos, com outras épocas, né? Então, essa questão dos 40 dias, eles vão se tornar 40 anos de peregrinação, que é o que a gente falou agora há pouco ali. Eles vão passar 40 anos no deserto pela teimosia deles. Então, tá vendo? Mas 40 dias, 40 anos, sim, porque vai ter um texto que nós vamos ler agora, que ele é um texto profético, ele vai servir lá para Apocalipse. Quando a gente estuda, quem passou com a gente aqui já estudou Daniel Apocalipse também, né? Cada dia, um ano. Então, 1260 dias, quando a Bíblia fala, diz, é 1260 anos, né? Ou lá, um tempo, dois tempos, metade de um tempo, enfim, 42 meses, 3 anos e meio, né? Isso é tempo profético, a gente vai estudar lá de novo em Apocalipse, mas tudo isso está conectado. E o que que eles viram lá, Otávio, ou alguém se lembra? O que que esses caras viram lá? Viram coisa boa ou coisa ruim na terra que Deus falou que era boa? Viram uns cara bem grande, Isso, cidade fortificada. exato. Olha lá, ó, terra boa, mas haviam gigantes, né? Os Enaquins ou os Anaquins, dependendo da versão da tua Bíblia aí. E aí eles falaram, ó, senhor, né? Eu acho que ela é boa, mas tem uns caras lá que acho que nós não vamos ganhar a guerra. E aí vem uma nova revolta, né? E aí qual dos 12? Só dois falaram assim, cara, tem gente grande lá. A batalha não vai ser fácil, mas nós confiamos em Deus, porque é Deus que está nos conduzindo. Quem são esses dois? Josué e Caleb. E a Bíblia diz categoricamente que quem que chegou a entrar na terra prometida? Somente esses dois, né, daquela geração. Então, todos os homens de tantas idades para cima não cumpriram, né, não conseguiram alcançar essa promessa. Então, Deus permitiu que só Josué e Caleb entraram na terra prometida. Então, está escrito lá no capítulo 14, no verso 30, lá, ó, nenhum de vocês entrará na terra que com a mão levantada jurei dar-lhes por habitação, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Então, por isso que eles foram os únicos que viram dificuldades? Sim, mas enfrentaram. Da mesma forma, a gente aqui, pessoal, na nossa vida, quantas dificuldades cada um de nós tem aqui? É na parte financeira, é no casamento, é com os filhos, é não sei onde. Mas assim, a gente tem que olhar tudo isso com assim, poxa, beleza, eu não queria passar por dificuldade, mas eu tenho que ter confiança de que Deus está comigo. E se ele falou que ele está comigo de ponta a ponta na Bíblia, eu vou confiar. E pode não ser na hora que eu queira, mas com certeza Deus vai resolver ou vai me ajudar a resolver meus problemas. Agora, aquele que não tem essa experiência ou que não acredita, infelizmente não consegue passar pela experiência que a gente tem, né? Mas enfim, eles tiveram dificuldades? Sim, mas eles foram corajosos. Muito bem. E o castigo e o tempo para chegar em Canaã? Exatamente lá, ó. Leia lá agora o verso 14, capítulo 14, 34. Aí está a explicação dos 40 anos, que é uma profecia que eu disse agora há pouco, né? Durante 40 anos vocês sofrerão a consequência dos seus pecados e experimentarão a minha rejeição. Cada ano corresponderá a cada um dos 40 dias em que vocês observaram a terra. Cada dia por um ano. Tá vendo? A sobreposição, ele está fazendo né, um paralelo entre 40 dias com 40 anos. Por isso que este é um dos textos, além de outros da Bíblia, que a gente consegue conectar lá quando vamos falar de profecia, porque Apocalipse, por exemplo, é um livro completamente figurativo, né? Então não é 100% na literalidade o que você está lendo ali. Então, quando você fala em profecia de tempo, você captura esse texto aqui para você entender que quando ele fala de um tempo profético, ele não quer dizer dias, ele quer dizer anos. Muito bem. E Mesmo, aí, mesmo porque lá em Daniel fala 1260 dias. isso. E em Apocalipse fala 1260 anos, se eu não me Não, engano, fala né? dias também. Fala dias também. Fala dias. Fala dias. 42 semanas, né? 42 semanas, 3 anos e meio, né? Um tempo, dois tempos, metade do tempo, é o que eu já disse agora há pouco. Mas vamos lá. Ó a cara do Moisésão, ele tá assustado, bicho velho, ó, coitado. Tá barba branca, galera com as foices na mão ali, ó. De novo, mais revoltas, mas Deus sempre esteve no comando. Vamos lá ver a história que tem agora a partir do capítulo 15. Um homem violou o sábado. Vamos lá. A gente já leu, estudou aqui no livro de Êxodo, os 10 mandamentos.
O quarto mandamento é lembre do dia do sábado para o santificar, ou seja, não trabalha, deixa as coisas do dia a dia de lado, né? Se volte a Deus, vá na igreja, fique com a tua família, né? O nosso corpo precisa do descanso físico, mental, espiritual. Então, é um mandamento que Deus deu para nós, assim como não matar, não roubar e assim por diante. Muito bem. E aí tem um cidadão lá que no capítulo 15, no verso, cadê? No verso 32, olha lá, ó, certo dia, quando os israelitas estavam no deserto, encontraram um homem recolhendo lenha no dia de sábado, ou seja, ele estava trabalhando, né? Aqueles que o encontraram recolhendo lenha levaram até Moisés e Arão e toda a comunidade e o prenderam, porque sabiam que não deveria ser feito com ele. Então o Senhor disse a Moisés: Este homem tem que ser executado, e toda a comunidade o apedrejará, coitado, fora do acampamento. Assim, a comunidade levou-o para fora e apedrejou até a morte, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Então, assim, a lei no Antigo Testamento servia para, né, mostrar o pecado e, sobretudo, a condenação, né? Então, se você desobedeceu, a consequência é a morte. Romanos, capítulo 3, 23 diz, 6, 23 diz, né? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ou seja, então quando Jesus morreu na cruz, ele nos livrou da sentença da lei, né? Então hoje, se eu e você descumprirmos ou trabalharmos o sábado, vamos pegar o exemplo desse cara aqui, nós não vamos morrer, né? Porque Jesus já pagou o preço. Mas automaticamente, né? Eu não posso crer plenamente de que agora eu posso pecar deliberadamente, que Jesus sempre vai me perdoar. Sim, mas você tem que pedir perdão de todo o coração, né? Mas não quer dizer que você não deva obedecer à lei. Diga lá, Maicon. Um dos argumentos que se fala muito, né? A gente comentou o estudo passado, mas é que Deus era, no Antigo Testamento, era um Deus mais bruto, mais cruel e tal. Mas eu até comentei o estudo passado. Cara, Deus estava lidando com pessoas de 5, 6, 7 gerações de escravidão. Uhum. Então, assim, falar para um cara, seja ali, porque o adultério também era passível de apedrejamento, né? Sim. Falar para um cara assim, ó, você adulterou, você transgrediu o sábado, qualquer outra coisa nesse sentido, você vai ser preso? Cara, não era, castigo para eles, né? Eles entendiam na chibata, Uhum. porque eles vinham dessa cultura, Sim. né, de escravidão. Então Deus ali não é que ele mudou com a gente, agora ele é um Deus bonzinho e antes ele era ruim, mas ele tratava, ele falava num idioma humano que o Uhum. povo, a população entendesse. E Uhum. para a gente entender a forma que Deus estava tratando, é, digamos assim, os seus juízos, né, as consequências, a gente tem que entender da onde esse povo vinha. Uhum. Era de 6 dinastias de faraós diferentes que tratavam eles na chibata. Então, Uhum. assim, tinha que ser um sistema bruto, rústico, para o povo entender. Tanto é que depois, se você for ver lá para o rei Davi, para Salomão, isso vai mudando um pouco, vai alinhando conforme a cultura e a época do povo. Por isso É. que Deus tratava assim. Sim, e também, né, a questão do, como a gente leu lá, as leis de saúde, né, fala lá da menstruação da mulher, que o homem não pode deitar com a mulher, fala que não pode sair com a mulher do outro, não pode beber, não pode. Então, toda a sociedade foi regulamentada, né, novamente, porque não tinha lei, né? Então, sim, depois do dilúvio, depois do, né, desse episódio aí que você falou, né, da escravidão, então tudo Deus foi moldando a sociedade e colocando padrões, né? Falou, ó, agora, pessoal, vocês só precisam se adaptar aqui, né? Só um detalhe ali do slide anterior, que a gente estava falando da nuvem lá, da Shekinah, né? Que eles estavam saindo, montando acampamento. Então, o que que eles tinham que fazer? Eles tinham que tocar as cornetas, né? Pra, ó, estamos saindo daqui. Mas eles também, gente, eles celebraram a Páscoa. Da mesma forma, se você ler ali em Números capítulo 9, ele fala lá, a celebração da Páscoa, da mesma forma que quando eles foram sair do Egito, lá em Êxodo capítulo 12, onde explica o que que é a Páscoa, é, eles celebraram a Páscoa antes de levantar acampamento também para seguir adiante, né? Você vê o mesmo episódio, a libertação de novo, né? O povo estava sendo liberto do deserto para chegar lá em Canaã. Muito bem. Aí nós tivemos mais uma revolta. Olha lá, Corá, Datã e Abirão. Isso aqui é interessante. Se você ler com calma, tá lá no capítulo 16, tá? Então ele vai falar desses três caras aqui, dessas três famílias aqui. E aí, esses caras, mais 250
pessoas influentes da sociedade ali começaram a reclamar. Veja só no capítulo 16, no verso 3 em diante. Eles se ajuntaram contra Moisés e Arão, que eram os líderes, né? E disseram: basta, a assembleia é santa, cada um deles é santo e o Senhor está no meio deles. Por que que vocês se colocam acima da Assembleia do Senhor? O que que acontece? Olha que interessante. Esses caras, eles eram influentes na sociedade. E eles estavam, de certa forma, com inveja de Moisés e Arão, que eram os líderes, e estão falando assim, ó, vocês se acham acima de Deus? E eles fazem a pergunta. E aí Moisés, verso 4 lá, ó, Moisés ouviu isso aí, prostrou-se o rosto em terra, né? E foi lá pedir explicação e conversar com Deus. Falou, cara, não é bem assim, né? Eu não sou melhor do que ninguém, não tá fácil para mim aqui também. Mas veja só, mesmo em meio à dificuldade, Moisés tentando fazer, né, cuidar da turma, sempre tem uns ali querendo atrapalhar a vida. E aí, o que que acontece? Moisés e Arão são encurralados. Olha lá, ó. E ainda eles oraram a Deus, né? Então a pressão de novo veio pro colo deles. Só que daí, como Deus é justo, né, gente? Ele sabe que esses caras estavam de onda. E olha só o que que aconteceu no verso 31. Quem quiser ler ali. O que que aconteceu com esses rebeldes que tentaram fazer uma rebeliãozinha ali, tirar Moisés da liderança? Assim que Moisés acabou de dizer tudo isso, o chão debaixo deles fendeu-se, e a terra abriu a sua boca e os engoliu juntamente com suas famílias, com todos os seguidores de Corá e com todos os seus bens. Então, aqui ele cita o Corá, depois ele fala dos outros dois ali. Enfim, né? Morreram. Deus falou assim: pode parar, cara, vocês estão arranjando confusão aí, já vou dar uma lição em vocês, né? Então veja, como a Mayara falou agora há pouco, ah, mas o Deus do Antigo Testamento parece ser mais brabo do que o do Novo Testamento. Deus sempre foi o mesmo, pessoal. Deus sempre foi. A maneira como ele lida com o ser humano é que, ora, precisa ser mais intenso, ora, ele é pleno amor, como diz lá em 1 João, lá, né? Deus é amor. Enfim, só que a gente olha esses episódios, nossa, mas eles só estavam trabalhando no sábado. Eles só reclamaram de Moisés. Gente, se Deus não tivesse sido um pouquinho mais firme em determinada situação, talvez nem eu e você não estivéssemos aqui hoje. Pode dizer, Otávio. Isso mostra também que toda ação tem sua consequência, né? Que a gente vê ali 250 influências de início, mas no Patriarcas e Profetas fala que 14 mil pessoas morreram nesse Isso, episódio. ele diz aqui na Bíblia, aqui, ó, no verso 49. Pode ler aí, verso 49, Léo. Foram 14.700 que morreram daquela praga, além dos que haviam morrido por causa de Corá. Isso, porque daí Deus ainda botou, além de a terra se abrir e engolir, eles ainda tinha praga lá. Muito É, e bem. fala também que, tipo, muito no Patriarcas e Profetas também, e aqui no livro dá pra ver que muitas outras rebeliões aconteceram. Então não foi. Aqui a É. gente já vê que foi. Tipo, já vê que foi bastante, foi muita coisa. Isso. E aí vamos dar uma baixada na poeira aqui, depois ele para um pouquinho de falar das revoltas e fala lá da vara de Arão que floresceu, né? Então o que que significa isso? Dentro, não sei se vocês se lembram, dentro da Arca da Aliança, que era, eu tenho uma Arca da Aliança, ah, tá na sala ali. A Arca da Aliança, ela é o objeto mais sagrado dentro do tabernáculo. E o que que tinha dentro da Arca da Aliança, gente? Três coisas. Lembra-se? Maná, os tábuas dos 10 mandamentos e E a vara de Arão. isso, é isso aí, ó. Então o capítulo 17 fala de a vara de Arão. Então Arão andava com uma vara lá e ali aquilo ali servia para ele coordenar e tudo mais. Então dentro desse da Arca da Aliança, que era o objeto mais sagrado, tinha as tábuas dos 10 mandamentos, né, para que o povo obedecesse, o maná, que significa a provisão de Deus, e o cajado de Arão, que significa a direção. Deus está direcionando seu povo. Então aqui é o episódio que a vara dele floresce com a amendoeira e tal, e significa aqui neste contexto que Deus estava conduzindo o povo mesmo em meio ao deserto. E depois ele cita ali dos nossos amigos levitas ali, que eram aqueles que oficiavam ali no tabernáculo, como eu disse, né? Fala um pouquinho do dízimo. Então eles não receberam herança, né? Das 12 tribos de Israel, 11 receberam herança e a tribo dos levitas não. E qual era a herança deles? Receber o dízimo. Mas quando eles recebiam o dízimo, eles também tinham que dizimar para dar o exemplo, né? Então você vê como Deus ele faz um sistema, inclusive, de gestão, de organização no quesito econômico, sobrevivência, sustento, também eles tinham que ser participativos nisso. Muito bem, agora vamos para o capítulo 20 a 24. Moisés cometeu um erro.
Poxa, a pressão foi tão grande que o homem também, coitado, né? Ser humano igual eu e você. Mas ele tem o privilégio. Depois, em Deuteronômio, quando ele for morrer, lá no capítulo 34, Deus vai dar, né? Depois ele tem um, um episódio, a morte dele levou ele para a eternidade, lá em outros textos diz isso, né? Mas enfim, aqui ele ainda estava vivo, mas ele também perdeu um pouquinho da sua paciência. Então veja lá no capítulo 20 o que diz. A ordem de Moisés. Vocês lembram do episódio lá em Êxodo, capítulo 17, a gente estudou sobre a questão do episódio lá em Refidim, aonde fala das águas de Massá e Meribá. O que significa isso? Ele fala, olha, o povo estava caminhando no deserto e estava com sede. E daí o povo foi lá reclamar, já lá para trás, reclamando. E aí o que que Moisés fez? Falou com Deus. E Deus falou o que para Moisés? Qual que foi a ordem? Lá atrás, não agora, lá atrás. Pega lá o cajado, olha lá a foto lá, ó. Desce a marreta ali na pedra que vai sair água, Moisés, pro povo. E Deus e Moisés fez e deu tudo certo lá naquele episódio. Então diz assim, então lá em Massá e Meribá, Moisés deu água pro povo. E o que que significa Massá e Meribá? Massá significa provisão e Meribá significa rebelião, porque o povo começou a se rebelar lá atrás. Então, por isso que diz esses dois nomes. E agora, no capítulo 20, ele fala só em Meribá. E Meribá significa rebelião. E, de novo, o povo, vamos lá, no capítulo 20, estava reclamando lá. Ó. Verso 2. Leia, Otávio, verso 2, faz favor, até o 5. Não havia água para a comunidade, e o povo se juntou contra Moisés e contra Arão. Discutiram com Moisés e disseram: Quem dera tivéssemos morrido quando nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor. Por que vocês trouxeram a Assembleia do Senhor a este deserto para que nós e nossos rebanhos morressem aqui? Por que vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram para este lugar terrível? Aqui não há cereal, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem água para beber. Olha só, os caras de novo querendo comida, né? Parece uns morros de fome, né? Outra hora, não tem melancia, não tem cebola igual no Egito. Agora os caras aqui, ó, não tem figo, não tem uva, cadê o cereal, sucrilhos aqui, né? Então, assim, sempre reclamando, gente. Olha só, isso aqui é um exemplo para minha vida aqui também, né? Os caras tão. Olha lá, o que que a Simone falou aqui? Ó, o povo recém-liberto do Egito ainda trazia dentro dele a consciência egípcia, a idolatria, materialismo, medo, dependência. O deserto foi o útero espiritual onde essa mentalidade precisava morrer. Por isso a geração que saiu do Egito não entrou em Canaã, porque a consciência da antiga não pôde habitar a dimensão. Murmurar como sintoma, não como causa. Para a mística judaica, a murmuração não foi o problema em si, mas a sintoma da alma que ainda não confia. Então Deus permitiu o deserto como cura e não como punição. Muito bem, Simone, obrigado pela contribuição, é isso mesmo. Então, assim, eles saíram do Egito, resumindo, né? Mas o Egito não saiu deles. Beleza. Então, vai mais uma vez, Moisés. Qual foi o que que Deus pediu para Moisés agora, Otávio? 6, 7, 8. Moisés e Arão saíram de diante da assembleia para a entrada da tenda do encontro e se prostraram com o rosto em terra, e a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor disse a Moisés: Pegue a vara e com seu irmão Arão, reúna a comunidade e diante desta falha aquela rocha, e ela verterá água. Vocês tirarão a água da rocha para a comunidade beber, Verso e os 11. rebanhos beberem. Verso 11. Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Jorrou água e a comunidade e os rebanhos beberam. Uhum, beleza. Acharam alguma diferença entre a ordem de Deus e o que Moisés fez? Era para ele falar, né? Exatamente. Olha só como a gente precisa estudar a Bíblia, gente, e prestar atenção com calma, não naquela correria, vou ler a Bíblia, beleza? Pode ler. Mas se você quiser estudar, se você quiser conhecer mais sobre a Bíblia, é um detalhe, é uma vírgula, muda a interpretação do texto. Perceba que lá na época de Refidim, lá em Êxodo 17, qual foi a ordem de Deus? Eu falei agora há pouco. Moisés, bata na rocha que vai abrir e vai tomar água, galera. E é isso que ele fez. E agora aqui eles estavam em outro lugar que chamava-se Cádiz. Se você ler o capítulo 20 ali, já estavam mais para frente, no deserto de Zim. Moisés, de novo, galera com água, com sede. Agora Deus fala no verso 8. Olha o detalhe aqui, ó. Fale a rocha.
Lá no outro, se você ler, ele fala, bata, fale a rocha. E Moisésão, o que ele fez? Verso 11, bateu. Agora lê o 13. 12 e 13. O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão: Como vocês não confiaram em mim para honrar a minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que dou a vocês. Essas águas foram as águas de Meribá, onde os israelitas discutiram com o Senhor, e onde ele manifestou sua santidade entre eles. Olha lá, ó. Aí acabou aqui, né? O pecado de Moisés. Claro que ele pecou outras coisas, né? Mas matou o egípcio lá e tudo mais. Mas aqui foi a gota d'água, né? Então, fale a rocha, Moisés. E ele estava irado e bateu na rocha. Ele desobedeceu. Ah, mas William, mas Deus não é justo. O que que tem? O cara só bateu, igual da outra vez. Gente, isso aqui é uma lição tremenda para minha vida e para tua vida. Eu sei que a gente tem olhos limitados, né? A gente não entende os propósitos de Deus. Então, mas o que que tem? Ó, esses dias a gente falou, eu tive um episódio na empresa essa semana que uma das clientes lá de uma empresa que eu atendo pegou e falou assim, William, eu vou fazer um negócio lá e é o seguinte, e nós vamos mentir, mas nós vamos mentir só um pouquinho, tá bom? Daí você fala isso aí, tá bom? Falei, gente, a Bíblia diz assim, ó, sim, sim, não, não, cara. Não tem meia mentira. Ah, mas é só uma mentirinha branca, né? É só uma, mas é de leve. Cara, se você quer seguir a Deus, se você quer ser um homem, uma mulher do Senhor, ser reconhecido, né? Não melhor que o outro, mas diferente desse mundão aí, você precisa se posicionar. Então, se Deus falou que era para falar, o cara tinha que ter falado. Agora, é fácil culpar o Moisésão aqui, coitado, né? Tava com peso nos ombros lá, igual a gente viu. Mas olha para mim e para tua vida. Quantas oportunidades aparecem durante o dia e a gente fala, ah, cara, não dá nada, ah, mas Deus pediu esse troço, não tem nada a ver, eu vou fazer do outro jeito. Vai dar errado. Escreva o que eu estou te falando. Eu não, a Bíblia, né? Escreva o que a Bíblia está dizendo. Se você fizer diferente do que o Senhor, do assim diz o Senhor que é a Bíblia, vai dar errado na tua vida. E aí você vai falar, ó vida, vai lamentar, igual os caras, né? Ó vida, ó céu, por que que a minha vida não vai para frente? Por que que o meu casamento não tá bom? Por que que eu fico um monte de coisa para pagar aqui? Por que eu não estou dizendo, gente, que se você tentar fazer tudo que a Bíblia está pedindo para você fazer, primeiro que você não vai conseguir, nem eu. Né? O único perfeito e não que não pecou foi Jesus, isso a gente sabe. Mas a gente tem que se esforçar, gente. A gente tem que se esforçar para entender que, mesmo de forma ilógica, seguir os caminhos que Deus pede é muito mais garantido que vai dar certo do que o eu acho que eu sei. Não, mas eu estudei, eu fiz 2 faculdades, eu sei o quê. Nós não somos nada, não sabemos o que vai acontecer daqui a 5 minutos. Então, assim, quando Deus pede uma coisa, parece até esquisito. Mas se você confiar e fazer igual a Mayara falou ali agora há pouco, olha, eu peço 3 vezes para Deus me confirmar se é isso mesmo, né? O exemplo que o Eliezer falou ali agora há pouco do cara que foi lá para a Europa e tal. E assim, gente, né? Mesmo ilógico, confie em Deus, né? Porque com certeza, se você quiser fazer do teu jeito, vai dar errado uma hora, né? Então agora o teste não era com o povo, porque lá na época do episódio de Refidim, o teste era com Deus, né? O teste era com Deus. Então, vamos ver se Deus está aí com nós. Deus foi lá e deu água para eles. Agora o teste era Moisés, vamos ver se você vai me obedecer. E ele não obedeceu. Então ele perdeu o direito de entrar em Canaã. E aí vem um episódio aqui curioso. As serpentes picaram o povo, né? Ali, ó, a partir do capítulo 4, do verso 21, né? Então, assim, a rebeldia era tanto que Deus falou assim, cara, vamos mandar umas cobras aí, uma serpente para picar o povo. Tá dizendo lá, ó, no verso 6. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. Olha só. E aí, algo também meio curioso aqui, né? Capítulo, verso 9 diz assim: Moisés então fez uma serpente de bronze e colocou num poste. Agora imagine você, Moisés pegou lá, fundiu uns ouro, pegou um pedaço de pau lá, colocou no meio do deserto, botou uma serpente aqui para o povo. Não era para idolatrar a serpente, né? Porque idolatria é pecado. Adoração de imagem, de escultura, isso está escrito lá na tábua dos 10 mandamentos, no segundo mandamento. Não farás imagem de escultura para adorar. Então, o que Deus fez, um poste ali com, né, com uma cobra de ouro, foi para o quê? Para que o povo tivesse esperança, né? E falar assim, olha, eu não acreditei, né, no que Deus, né? Eu fui rebelde, então Deus teve que mandar umas cobras aqui. Agora, quando eu olhar para aquele negócio, é para eu lembrar que Deus falou, ele vai cumprir. E o próprio Jesus, não sei se você se lembra, lá em João, capítulo 3, ele fala assim, ó, é, a serpente, semelhante ao episódio de Moisés,
é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que as pessoas olhem para ele. Né? Então, da mesma forma que a gente tem que olhar para Jesus, mas é diferente ali da estátua ali, né? Que Jesus é o nosso Salvador, a gente tem que ter a esperança nele, que ele vai estar conosco. Nesse episódio, era para os israelitas olharem para aquela estátua da serpente ali de ouro e falar assim, cara, a esperança é que Deus cuida da gente. E não para idolatrar ali, se ajoelhar perante aquilo ali, né? Então, é algo bem curioso. Aí nós temos, né, caminhando aqui mais para o final aqui, outra história curiosa, que é a do jumenta. Vai lá, Otávio. Uma coisa muito curiosa também, que eu não sei se é por acaso, mas o símbolo da medicina é uma cobra É mesmo. enrolada assim no. Enrolada não. É verdade. Pode ser que tenha alguma associação com isso daqui, realmente. Muito bem. Jumenta de Balaão. Alguém já viu um animal falar? O meu cachorro Leopoldo, ele dá uns gritos meio diferentes ali, mas falar, papagaio talvez, né? Sei lá. Mas, enfim, esse episódio é muito curioso. Então tá lá no capítulo 22, 23 e 24 ali, praticamente, de Números. Então, o episódio é o Balaque, rei de Moabe, né, queria amaldiçoar o povo de Israel. Então, porque os israelitas estavam acampando ali nas campinas de Moabe, né, ao redor dali de Moabe, e aí o rei lá, que era o Balaque, falou assim, cara, esses caras aqui, eles são muito, né, são muita gente, então eles vão querer dominar a gente. Então vamos fazer o seguinte, vou chamar um cara que eu conheço lá, que é um tal de Balaão, e vou pedir para ele meter lá uma maldição nesses caras, né? E ele foi tentar lá comprar o cara, inclusive, né, pagar para fazer isso. E aí Deus aparece para ele e fala assim: não amaldiçoe o meu povo. Deixa o meu povo andar, eles vão só passar por aí, eles já vão seguir o caminho deles. Mas aí o Balaque não quis isso, né? Então chamou lá o profeta Balaão, e aí o que acontece? Deus, através de Balaão, não permitiu que ele amaldiçoasse o povo. E aí tem o episódio da jumenta, né? Ele estava lá com a sua jumenta, e aí apareceu um anjo e ele não estava enxergando, né? E aí a jumenta viu o anjo do Senhor na frente e falou: não vai lá amaldiçoar o povo. E aí ele vai lá, bate na jumenta, e aí ele cai em si, né? A Bíblia meio que. A Bíblia tem algumas coisas muito curiosas. Tem histórias engraçadas. Vamos ver quando chegar em Juízo ali, vou contar uma história bem engraçada. E aí ele falou assim, ó, o que eu fiz para você me bater 3 vezes, né? O verso 28. Tipo, a jumenta falando com o balão. Aí parece que a Bíblia dá um tom sarcástico, né? Você me fez de tolo, tal. Então fica uma discussão entre os dois. Aí que ele cai em si, ele fala, cara, eu tô falando com um animal, né? Mas é porque ele foi tão teimoso e Deus não queria que ele amaldiçoasse o povo, que se preciso for, gente, para eu e você acordar da nossa vida e a gente fazer as coisas certas na nossa vida, se preciso ser um animal, vai falar com a gente. Então Deus queria usar ele para abençoar o povo e não para amaldiçoar. Muito bem, aqui mais para a parte quase terminando. Falsa adoração, separação das terras e um novo líder. Então, porque daqui a pouco eles já iam se preparar para entrar em Canaã, então eles tinham que fazer uma separação do povo ali. Vamos lá. Aí no capítulo 25, já estavam largadas as traças, né? Moisés, coitado, já tinha levado pancada, aquela coisa toda, e o povo já começou a adorar outros deuses. A Bíblia fala deuses com D minúsculo, porque o Deus, o nosso Senhor, o nosso Criador, é um Deus só, não existe outro. E é com D maiúsculo. Então, ali no episódio, eles foram adorar lá o Baal Peor, beleza? Depois tem um segundo recenseamento para separar a herança. Ó, vocês vão ganhar uma terra aí. Agora você vai ficar do lado leste, você vai ficar do lado norte, vai separar as tribos ali. Então continua aqui e ele faz no capítulo 26 um segundo recenseamento. Lembra que ele começa o capítulo 1 lá de Números contando o povo. Agora, como o povo já tinha caminhado um pouco pelo deserto, agora ele vai lá e conta de novo o povo. E aí tem um episódio muito interessante, vocês que são mulheres que estão aqui, quem vai assistir depois, que são as filhas de Zelofeade. Alguém já escutou essa história? Conhece essa história aqui? Não? Então Não, vou contar para vocês. Conhece, Jorge? não. Não? Então as filhas de Zelofeade é o nome do cara. Quem eram elas, né? Elas eram mulheres que não tiveram herança. Por quê? Segundo o quesito ali da divisão das tribos de Israel, passava de geração em geração, mas quem detinha a herança? O homem, a família do homem. E quem tinha a herança era Zelofiado, mas ele acabou morrendo. E ele só tinha filhas, três, que era a Olga, a Milca e a Tirzá. E aí o que acontece? Elas ficaram sem herança. Foi agora.
Como é que nós vamos? Estamos no meio do povo aqui, mas o meu pai morreu, pela lei nós não temos direito à herança, e o que que nós vamos fazer? E aí a Bíblia conta um episódio ali, ó, no capítulo 27, no verso 4 em diante ali, ó. Por que o nome do nosso pai deveria desaparecer do clã por não ter tido um filho? Então nos dê uma propriedade entre os parentes do nosso pai. Tipo, dá uma chance para nós aí, cara, porque nós não vamos ter onde morar, enfim. Aí, verso 5, Moisés levou o caso para Deus. Olha só como Moisés era inteligente, né? Quando ele não conseguia resolver um problema na vida dele, gente, o que que ele fazia? Ele consultava ao Senhor. E é assim que eu e você temos que fazer. Quando a gente não tem condições, né, de tomar uma decisão importante, ou até uma decisão simples, né? A gente tem que falar, Senhor, me ajuda. E aí, o verso 7 lá, ó. As filhas de Zelofeade, e o Senhor disse a Moisés: As filhas de Zelofeade têm razão. Você dará a propriedade como herança entre os parentes do pai dela, e lhes passará a ser a herança do pai. E essa história aqui, ó, continua no último capítulo, daqui a pouquinho ali, no capítulo 36 do livro aqui de Números. Então ele explica na seguinte situação: mulheres, vocês têm direito, porque a sociedade patriarcal, vamos chamar assim, era muito predominante pela questão masculina, né? Então você vê, até a linguagem bíblica, né, fala assim, os homens de não sei o quê, os clãs, não sei, sempre a figura masculina. Mas para você ver que esse e outros tantos episódios, a gente vê na Bíblia que a mulher tem direito tanto quanto o homem. Então, assim, ó, por isso que ele fez a imagem e a semelhança, Adão e Eva. A Eva foi feita o quê? Né, de parte de Adão. Então, assim, ó, nós entendemos que a mulher e o homem têm direitos iguais, só tem funções diferentes, né? Dentro do casamento, por exemplo, o homem é o sacerdote do lar, a mulher é a sacerdotisa, cada um tem a sua função, o homem é o provedor, né? O homem, ele é o líder e a mulher, ela é submissa, mas não submissa no sentido de sim, senhor, eu vou fazer o que você quer, não é isso, né? Então Deus separa muito bem os papéis na sociedade. Então aqui um exemplo clássico de que a mulher sim tinha poder na sociedade também e receberam a sua herança. Muito bem. Confiaram na promessa, né? Isso é o mais importante, a confiança de que Deus ia cuidar de todos, independente de ser homem, mulher, criança, idoso. E aí vem o sucessor de Moisés, que foi o nosso amigo Josué. Até tem um livro dele aqui, vamos estudar logo mais. Então, Deus nomeia, então, fala: Moisés, agora prepara lá Josué, esse é o cara. Esse aí que vai tocar o barco aí depois de você. Muito bem. Você já foi. Tem algum microfone? É o teu, Jorge? É o meu. Ah, obrigado. Pergunta: você já foi líder algum dia? Agora é para vocês falarem um pouquinho aí. Quem já foi chefe? Quem já coordenou alguém no trabalho, sei lá, em casa aí? Você já foi líder algum dia? Conte aí a sua experiência. É fácil cuidar de gente? Sim ou não? Depende. Nunca tive essa oportunidade ainda, Bom, não. o Otávio ainda é De lidar jovem. com pessoas assim. O Otávio é jovem. Um dia você vai ser um líder aí. Não, Mas não é fácil. não é fácil, né, Thalita? Ó, eu e a Thalita Não, lidamos com a parte financeira nas empresas aí, tá? Mas assim, ó, dinheiro, gente, não tô dizendo que é fácil, mas você arranja no banco, você vende um carro, você empresta um parente, você dá um jeito de pôr dinheiro na empresa. Agora, pergunta pra Thalita aí, como é que é, qual a maior dor dos empresários? Não é o lucro, não é isso também, claro, mas é assim, ó, é gente, falta gente, gente que faz coisa errada. Assim, ó, lidar com o ser humano, pessoal, não é fácil. Então imagina Moisés, né? Agora olha para a tua experiência, é fácil lidar com gente? Não, né? não, não é fácil, não. O povo é É difícil. teimoso, você pede uma coisa, faz do outro jeito, reclamam de você. Então, por mais que às vezes, porque tem, né, aquela história, o líder e o chefe, tá, beleza. O chefe que manda e o líder que coordena. Mas mesmo assim, gente, a gente que está nas empresas todo dia vê que não é fácil ser um líder e não é fácil ser um subordinado também. Porque às vezes você pega um líder que é diferente de Moisés. Porque o que a Bíblia nos dá indício é que Moisés foi um grande líder. Ele foi o cara. Agora pensa se fosse um cara carrasco, pensa se fosse um cara que, né, só desse chibatada na galera. Então, ora, quem está errado é a liderança e ora quem está errado também são os liderados. Então, né, porque nós somos seres humanos, não é verdade? Quem escreveu no chat aqui? Sim, não, o que, Eliezer? Sim, não? Vamos lá. Mais alguém?
Ou posso seguir aqui? Vamos lá. Se quiser interromper, vocês me avisam. Beleza? Estão caminhando aqui para o finalzinho? Vamos lá? Próximo. A última parte do estudo. Só complementando ali o sim, sim que eu sou líder, fui líder, sou líder, e não é o que não é fácil. Nesse sentido, não é fácil liderar. Tem gente que reclama lá na tua empresa de você? Ou É o para que mais, você? é o que mais, é o que mais tem. Nada tá bom, né? Dá um exemplo aí para nós. Reclama do quê? Ah, se a gente fala alguma coisa é porque a gente falou. Se eu não falei é porque é muito mimimi, né, hoje. A gente não pode, tudo que a gente fala é assédio hoje, né? Então, vida de empresário não é fácil. Não é fácil, né? Bem como vida também do povo, né? Porque também tem chefe também que não é fácil, né? Então, mas olha só que a gente precisa se inspirar em Moisés, né? Ele sim foi um grande livro. Olha lá, o que que eu falei agora há pouco, o atributo, um dos principais atributos dele que a Bíblia diz, lembra-se qual era de Moisés? Agora vou fazer uma prova aqui com vocês, vai. Quem acertar vai ganhar um chocolate. Qual que era uma das... Paciência, Isso, Jorge. paciência. Capítulo 12, verso 3. Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro. Então, exerçam a paciência aí para seus filhos, para seus maridos, esposas, para os seus funcionários, enfim, né? Tem que ter paciência com o ser humano. Mas vamos lá, preparação e ordem do Senhor. Agora, chegando no final aqui, muda um pouquinho os textos, mas olha que lição que a gente pode tirar aqui, ó, no capítulo 30, verso 2. A Bíblia diz assim, ó. Quando um homem, ó, vamos com uma pessoa, quando uma pessoa fizer um voto ou um juramento ao Senhor e obrigar a algum compromisso, não poderá quebrar a sua palavra, mas terá que cumprir tudo o que disse. Ou seja, se você prometeu, você cumpra, porque senão as pessoas vão reclamar para você, né? Sabe aquela história, aqueles caras que gostam de ser, né, comercial, que gosta de falar e prometer coisa e não cumprir nada? O mundo tá cheio de coisa, papagaio, até papagaio fala. Então, assim, é muito sério, gente. Quando a gente fala assim, eu juro por Deus. Primeiro que tá errado. A Bíblia já condena em outros textos, diz assim, ó, não jure pelo Senhor. Não faça isso, né? Então, eu juro por Deus. É uma força de expressão no português que a gente usa aqui e tal, mas não faça isso. Agora, é uma coisa, não tomar o nome de Deus em vão, né? Ah, meu Deus, colocar o nome de Deus em piada. É muito mais do que isso, se você quiser um dia estudar sobre isso. Mas, assim, se você prometeu, cumpra. Seja um líder, seja uma pessoa de palavra. A palavra vale. A Bíblia diz aqui, ó, que por que hoje contrato, hoje, né, já há muitos anos, contrato que você vai assinar tem que ter duas testemunhas? Vem da Bíblia. A Bíblia diz ali, ó, tem que ter, quando acontecer um episódio, tem que ter duas testemunhas, blá, blá, blá. Mas na época não tinha escrita como tem hoje, né? Então por isso você precisa assinar. Mas a palavra vale. Quem é mais antigo aqui, pai, vô, né, comentavam comigo assim, não, antigamente, cara, era no bigode. Fechava um negócio, um acordo aqui, ó, a minha palavra vale e acabou-se. Não precisa nem assinar contrato. Tem um cara que eu conheço, o cara tem na sala dele, ele tinha um quadro. E ali ele tinha feito uma negociação, vocês não acreditam, no papel de pão, assim. O cara vendeu um carro, ele assinou, compro por tanto, vendo por tanto. E ele falou assim, cara, eu não preciso de contrato, porque a minha palavra vale. E ele tirou aquilo de lição, porque realmente concretizou aquele negócio, né? Simplesmente para dizer, cara, eu confio em você, você confia em mim, isso já basta. Mas hoje, gente, é uma mentira para lá, é o cara querendo tomar vantagem de cá, é uma bagunça que não tem tamanho, né? Então, cuidado aí com essa recomendação. Aí, as tribos, uma parte não quis atravessar para o Rio Jordão. Então, veja só como Deus é ele, ele, ele é ele é imparcial, né? Ele respeita a nossa decisão. Da mesma forma que nenhum de nós aqui é obrigado a aceitar a Deus ou a Jesus como nosso Salvador, ele colocou para o povo: povo, eu tenho o melhor para vocês, que é a Terra Santa, né? Mas se vocês não quiserem, aí essas três tribos, as duas tribos ali, a de Ruben e Gade e a meia tribo de Manassés, elas ficaram na chamada Transjordânia, ou seja, do lado leste ali do Jordão. Então elas não atravessaram e não chegaram lá na Terra Prometida. Eles quiseram ficar por ali. E tá tudo bem, só que eles tinham uma condição. Ó, vocês não vão deixar os irmãos de vocês, né, as famílias ali, irem para a guerra e vocês aqui no bem bom do lado de cá. Então a promessa foi o seguinte: vocês vão lá, cara, lutem na guerra, terminou a batalha, aí vocês podem voltar e ficar em paz na terra de vocês. Mas você vê, é mais um exemplo de que Deus, né, ele quer o melhor para nós, mas ele respeita também. Esses caras não quiseram atravessar e chegar lá na terra prometida. Muito bem. Normas para ocupação. Isso aqui é muito importante. Então, finalizando aqui, olha só o que diz no capítulo 33.
no verso 50 a 52. 51 e 52. Quando vocês atravessarem o Jordão e entrarem em Canaã, expulsem da frente de vocês todos os habitantes da terra. Ou seja, né, desove tudo que tem lá. Destruam todas as imagens esculpidas, todos os ídolos, derrubem todos os altares idólatras, apoderem-se da terra e instalem-se nela, pois eu dei a vocês como promessa para que vocês tomem posse. Ou seja, mais uma vez, não sei, né, exatamente os propósitos de Deus, mas ele falou assim, ó, não deixa ninguém para trás. Derruba tudo lá, acabem com tudo que tem lá e tomem posse, porque eu preparei essa terra para vocês. Porque certamente Deus já deveria ter dado oportunidade para esse povo que estava lá. E esse povo não aceitou a Deus, provavelmente por isso que ele disse. Então podem concluir e exterminar. Aí vem a obediência, né? Se você. Verso 55, Otávio, leia para nós para a gente finalizar ali. Verso 55. Então Deus falou: destruam tudo, não deixam nada. E o que que ele disse agora no 55? Do capítulo 33. Exato. Se contudo vocês não expulsarem os habitantes da terra, aqueles que vocês permitirem ficar se tornarão farpas em seus olhos e espinhos em suas costas. Eles causarão problemas para vocês na terra em que vocês Ó, irão tá morar. vendo? Tem momentos, gente, que nós vamos ver aqui nos outros livros da Bíblia ali, principalmente em Reis, onde tinha muitas histórias de guerras ali, crônicas e tal. Então, assim, ora Deus falava, olha, vão lá naquela terra e preserve lá os animais, preserve lá aquele povo. Agora tinha um momento que ele falava assim, ó, destrua tudo. Destrua tudo. Então, esse é um exemplo clássico, né? Eles iam recém chegar na Terra Prometida. Então, assim, ó, acabe com tudo que tem lá, porque aquilo tá preparado para vocês, mas não pode ficar sujeira para trás, né? Então, por isso que ele fala ali, ó, senão eles vão se tornar farpas nos seus olhos, vão incomodar vocês, né? E causarão problemas. Então, se Deus deu uma ordem, que a gente possa respeitar. Quem mais? Tem alguma orientação no livro que se deveria fazer com quem não cumprisse? Sim, é exatamente isso que deu. Eles causarão problemas. Então, verso 56, farei a vocês o mesmo que eu planejo fazer a eles. Não, é como eu mandei antes, não cumprisse o negócio ali do da que prometeu ali o primeiro tópico ali, Ah, tá. que eu tinha Entendi, mandado antes. entendi. Tá. E agora uma última pergunta. O que você vem fazendo quando sente que Deus fala com você? Então a gente viu alguns episódios aqui. Vamos recapitular rapidinho aqui, ó. Moisés, fale. Não é para você bater lá. E Moisés fez ao contrário. Deu errado. Aí nesse exemplo aqui, entrem na Canaã, tomem tudo aquilo que eu preparei para vocês. Não deixe nada. E aí, né? O que que o povo vai fazer depois? Nós vamos ver as histórias dos outros livros ali. E quando Deus pede, gente, uma coisa que às vezes aos teus olhos é meio estranho. Ó, William, vai lá trabalhar. Eu tô falando de verdade. Vai lá trabalhar num lugar lá, mas eu não quero ir para lá. Mas vai lá, William, eu tô te mandando, né? Tira a gente da zona de conforto, né? Então, que você possa refletir nisso aqui. Como que você faz quando parece que Deus te, parece não, ou quando você tem a certeza que Deus te chama para fazer alguma coisa e você não quer fazer ou você duvida? Você fica com medo? Você fica com dúvida? Você obedece? Você desobedece? O que que você faz? Alguém tem alguma experiência para contar? Senão já vou te dar um bizu aqui, ó. Vamos lá. Você vem sendo obediente? Você está desfrutando das promessas que só Ele pode lhe fazer? Por que que eu fiz essa pergunta para a gente fechar aqui, gente, o livro de Números? Que é exatamente para a gente refletir de que Deus não obriga a gente a obedecer. Deus não obriga você a acordar cedo, abrir a tua Bíblia, estudar, cantar um hino. Deus não obriga você a dar bom dia para os teus vizinhos. Deus não obriga você a aceitar Jesus como teu Salvador, que isso é a coisa mais importante da nossa vida. Mas como o Otávio falou agora há pouco ali, e a própria Bíblia diz assim: o que você planta, você vai colher. Né? E a gente aprende isso na nossa família, né? Nossos pais, avós ensinam a gente desde pequeno. Cuidado, que você planta, um dia você vai colher. E é verdade. Então, a reflexão que eu quero deixar para vocês aqui, para que vocês pensem nisso, estou sendo obediente a Deus? Quando Deus coloca lá os mandamentos, quando ele pede para eu virar para a esquerda, eu viro para a esquerda, quando ele pede para andar reto, eu ando reto, né? Ou não, ou eu tenho dificuldade, ou eu não quero, né? Então, assim, nós somos livres.
mas nós também temos ou deixamos de ter as bênçãos que ele tem prometido para nós. Então, você está desfrutando das promessas que só ele pode fazer? Olha só, Deus tinha preparado o melhor para o povo de Israel, mas os caras foram tão teimosos, foram tão rebeldes e tão reclamões, e eu olho para a minha vida e vejo eu fazendo isso muitas vezes, e eu perco a bênção. Porque não era para, igual a Mayara falou que agora, não era para demorar 40 anos para chegar no bendito lugar lá. Eram para ter chego muito tempo antes, mas ficaram ali, ó, dando voltas e voltas e voltas, geração após geração, até Deus limpar a galera, falar ó, só Josué, Caleb e o restante que vai entrar, e eles perderam tantas e tantas bênçãos ao longo da vida. E é por isso que às vezes a gente reclama na nossa vida que não dá certas coisas, porque a gente está indo por caminhos que Deus está falando que é para a gente ir para o outro, e a gente quer ser teimoso, ou a gente quer fazer do nosso jeito, ou a gente não acredita em Deus. E assim, faz parte, né? Cada um tem a sua experiência. Então, eles chegaram aqui, ó, nessa terra, na terra prometida. Uma terra bonita, uma terra que tinha lá um rio bom, que tinha uma plantação, a terra que mana leite e mel, igual diz a Bíblia. Mas eles também enfrentaram muitas dificuldades. E nós vamos ver na sequência dos estudos aí nas próximas semanas. Então, a reflexão de tudo isso aqui, obrigado a você que ficou até 10h24 da noite aqui, para a gente aprender um pouquinho mais sobre esse livro tão legal que é Números, mas olhar para as histórias desses caras aí, ó, e não repetir os mesmos erros deles, né? Então a gente tem o privilégio de aprender com quem já errou. E aí a gente que é pai, olha para os nossos filhos, né, tentando criá-los da melhor forma e olha para o nosso passado, fala, eu não quero ter o erro que o meu pai teve, eu não quero que os meus filhos tenham o erro que eu cometo, né? Então a gente sempre está tentando trazer a próxima geração, uma geração melhor para o nosso país, para o nosso mundo, mas não é fácil. Mas tem um segredo. Se a gente seguir o que Deus pede, com certeza a minha vida e a tua vida vai ser melhor. Amém? Muito bem, agora é o momento da gente conversar, vocês conversarem um pouquinho, o que que vocês acharam, ficaram com alguma dúvida? Vai lá, pode falar aí para a gente conversar um pouquinho agora, vai lá. Você falando tão bem, fica até difícil da gente falar alguma coisa, viu, William? Parabéns. Eu só tô lendo a Bíblia, cara, e falando aqui só isso. Parabéns pela Eu tô lendo a explanação, pela Bíblia e falando. explicação, pela interpretação. Nem interpretação, é explicação mesmo, viu? Parabéns. Deus abençoe sempre. Obrigado, esse é Você, tua o, família, teus filhos. esse é o Espírito Santo que está aqui com a gente. E não é Amém. fácil, Eliezer, esse texto, antes da gente abrir a Bíblia e tentar aqui juntos, né, aprender, porque cada um aqui tem um viés, uma história, né? Eu demorei muito, mas muito tempo para cair minha ficha para ter gosto por isso aqui, né? A Mayara, minha Uhum. esposa, que sabe o quanto que ela orou por mim, o quanto que eu era cabeçudo, enfim, bati a cabeça na vida aí, mas eu vejo que assim, ó, a minha vida, mas não tem nem comparação. Depois que eu aceitei a Jesus como Salvador, me batizei, busco estudar e conhecer a palavra, ser uma pessoa melhor, embora errante ainda, né? Mas assim, não tem nem comparação minha vida de antes com a vida que eu tenho e que ainda estou buscando aprender, né? Então é para todos Amém. nós, né? Todos nós estamos na caminhada, um vai ajudando o outro, orando um pelo outro, e assim nós vamos caminhando igual o povo, olha, ó, e vamos indo. Mas o importante é que a gente Amém. seja não para Canaã terrestre como eles, mas para o que que a Bíblia diz? A Canaã celestial. Essa é a próxima, né? Quando Jesus voltar, é para Uhum. lá que nós vamos. É para lá que nós esperamos, né? Amém. Vai lá, Maria Luísa, conta aí, nossa conterrânea de Belo Horizonte. O que que você achou? Talita, Jorge, Simone? Deixa as mulheres falar um Como pouquinho. sempre, Filha, pode falar, William, Simone. você deixou bem explicado, assim, ficou super bem explicado. Mas eu tenho uma dúvida que talvez não tenha nada a ver, se quiser, você pode responder outro dia. Eu não entendi por que que tinha gigante. Então, o dilúvio não acabou com todos? O dilúvio? É, porque no dilúvio diz que Deus veio e limpou a terra, né? Eu Uhum. entendi que não sobrou ninguém, e pelo menos os gigantes. Como é que tinha gigantes agora nessa terra nova aí? E vou te dizer mais, tinha depois, não tinha? Tinha, Golias tinha porque quanto? Davi Dois também. metros e noventa. Golias, lembra da história de Golias? Dois É, metros e noventa. isso. Então, mas veja, o pecado ele foi deteriorando o ser humano, né? No sentido de que o vigor que Adão e Eva tinham é infinitamente, não é nem comparável ao que nós temos aqui, né? A estatura deles, sobretudo, a longevidade, você vê, qual foi o homem mais velho segundo a Bíblia? Alguém sabe? Uhum. Oi? Matusalém. Matusalém? Matusalém. Quantos anos a Bíblia diz que tem lá em Gênesis? Quantos anos ele viveu?
Que para nós é incompreensível isso, né? 960 e 960 aí? 5? 9. 969. 9, quase. 969. 969. Olá, Thalita, boa noite. Deus abençoe você. Você precisa ir. Dá um tchau para nós aí, fala se você achou alguma coisa. Se tiver com vergonha também, tá tudo bem. Mas que bom que você esteve aqui com a gente, tá bom? Fica à vontade de sempre estar aqui conosco. É, Enfim, mas aí, Simone, a população foi se deteriorando, tanto o vigor quanto o tempo de idade. Me diga se você pode pesquisar no chat GPT, no Wikipedia, no Google, sei lá onde. Qual é o ser humano mais longo que se tem história que viveu? Não passa de 120 anos. Então é algo que você vê que, né, o ser humano tem data de validade, prazo, enfim. Mas sobre essa pergunta é interessante porque eu vou tentar achar algo nesse sentido, né? Se tem alguma explicação mais plausível a respeito disso, inclusive até fora da Bíblia, ver se a gente consegue encontrar alguma coisa, algum indício arqueológico, algo nesse sentido, né? Mas realmente, depois ali de Golias, eu particularmente não me recordo mais de ter esse tipo de situação, né? Ali tinha, mas depois vieram outros, né? Os Anakins ou Enakins, depende da versão aqui, e depois tem ali os outros, né, parando lá em Golias, depois aparentemente não me recordo mais se tem, né? Talvez eu não tenha entendido ou lido direito, mas eu entendi que quando teve o dilúvio tinha acabado com tudo, todos eles, né? E de repente você vai vendo na Bíblia, vai surgindo de novo ali um ou outro. Mas será que não é um ponto fora da curva? Talvez, por exemplo, você já viu que qual é o homem mais alto do mundo? Já viu? É um chinês lá. Você já viu o tamanho dele? Esses dias eu vi uma foto Não, dele com o Shaquille O'Neal, eu acho que é o jogador de basquete, que já é 2,15 m, e o cara era maior que ele ainda. Então é um ponto fora da curva. Então vamos imaginar que talvez não existisse. Bom, mas é que a Bíblia diz que existiam gigantes, né? Então, assim, mas gigantes a que ponto de vista, né? Será que todo mundo era gigante? Ou era só um ou outro? Enfim, né? Realmente é uma dúvida de que a gente pode tentar se aprofundar melhor. Mas muito. beleza, você pode passar para os outros aí. Aí eu coloquei ali o texto que eu coloquei ali o rabino ele pega, é de um rabino que eu sigo, sabe? Ele pega a Torá e faz essa tradução oral, o que quer Sim. dizer, o significado, sabe? Uhum, Só uhum. para ninguém ficar pensando que é algum texto, sei lá. Ah, sim, sim. Olha lá, o Otávio colocou ali, ó, Sultan Kosen, é o homem turco, no chat ali, ó. O homem mais alto do mundo. Segundo o Guinness World Records, com 2,51 m. Imagine? Tá doido. Eu acho, o chinês que você falou, ele tem 2,36. Ué, mas é alto também, rapaz. É alto também, imagina. Mas, enfim, que mais? Dúvidas? Algum desses textos você fala assim, nossa, nunca tinha visto isso. Legal, né? Tem bastante história variada aqui. Tem umas coisas meio, né? O Balaão ali é uma coisa que me chama bastante atenção. Mas eu acho que se fosse resumir, gente, em uma palavra esse livro de números, o que me fez refletir, faz, é a questão. Tem a questão da promessa, sim, mas a rebeldia, né? É olhar ali, é me colocar na história. É como se eu estivesse lá, mais um do povo lá, cadê a minha água? Cadê a minha cebola, a minha melancia, né? Então, acho que esse é um aprendizado para a gente olhar para a vida, parar de reclamar e confiar em Deus. Acho que essa é a mensagem desse livro aqui. Certo? Mais alguém? Ou Certo? vamos encerrar esta noite e pedir as bênçãos do Senhor? Pode ser? Então, Otávio, Pode ser? você é o mais jovem daqui. Você ainda, eu acho que não pecou tanto quanto nós que somos mais velhos, né? Então você tem a oportunidade de fazer as coisas certas. Então já abençoa nós aí também, faz uma oração aí para que Deus nos ajude a não seguirmos esses caminhos desses caras aí, tá bom? Com certeza. Então vamos orar. Querido Deus, muito obrigado por esse dia. Obrigado por mais uma semana que está se encerrando. Obrigado pelo estudo que fizemos, que possamos aprender com os erros dos nossos antepassados. Nos abençoe que possamos fazer apenas as coisas certas. Nos dê uma boa noite de descanso agora. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Valeu, galera. Muito obrigado mais uma vez pela paciência de ficar essa uma horinha e pouquinho aqui. Já tá 10h30.
Mas nós nos encontramos então na semana que vem mais uma vez. Então eu vou disponibilizar lá o link, né, depois no YouTube lá para quem quiser assistir de novo. E o material eu mando depois no grupo ali. Eliezer, você que não está no grupo, depois eu pego ali o teu contato, eu te mando direto o Tá link bem. para você acompanhar. Obrigado. Tá bom? Valeu, obrigado. Valeu, galera. Uma boa noite. Deus abençoe a Boa todos, tá noite. bom? Valeu, Tchau. boa noite. Boa noite.